Então a gente vai, nesse momento, são três exercícios, tá aqui no coisa, mas vão ser feitos em vídeos separados, ok? Então aqui a gente tem a 10.18, vamos focar nela. Ele fala que tem um cilindro que contém 1 kg de hélio a 150 atm. Então veja que a gente tem alguma coisa aqui, um cilindro, um recipiente, né, em que todo esse hélio está contido aqui dentro. Então nós temos todo esse hélio aqui contido dentro. E ocorre algum vazamento nesse cilindro em que esse hélio sai para fora. Então veja que nós estamos sobre um regime de 1 atm aqui fora na atmosfera, né? Só tem uma atmosfera fora do recipiente. Só que dentro do recipiente o hélio ele está com uma pressão interna de 150 atm. Então veja que esse hélio aqui vai sair bem rápido do recipiente, né? Porque tem 150 atmosferas pressionando para o gás sair, em compensação a uma. Eles estão em equilíbrio térmico, então esse gás está a 17 graus de temperatura, tanto dentro do recipiente quanto fora, está a 17 graus. São paredes adiabáticas, né? Permitem a troca de calor para variar a temperatura. Parede adiabática não, desculpa, parede diatérmica. Então ele ocorre esse vazamento aí e todo o hélio sai de dentro do recipiente e vai para a atmosfera. Ele quer a variação de entropia do gás. A entropia ele é sempre calculado como dq sobre T, tá? Deixa eu fazer T dq, tá? Então nós temos o cálculo da entropia sendo realizado dessa maneira, em que dq é o diferencial do calor, tá? E essa integral pode ser realizada em relação à temperatura ou etc, dependendo do que esse diferencial aqui depende, né? Veja que isso daqui não é um processo reversível, né? É um processo irreversível porque depois que o gás sai para fora, as condições de atmosfera mudam repentinamente, drasticamente as condições desse gás de pressão, principalmente. Só de pressão e volume, né? Tanto as condições de pressão e de volume mudam drasticamente, então não é um regime que vai ser um processo que pode ser revertido. A entropia desse sistema ela vai aumentar, tá bom? Então essa entropia vai aumentar porque não é um processo reversível, ela não vai se conservar. Então, a gente quer calcular esse cara aqui. Primeiramente, vamos ver qual que vai ser o calor envolvido nesse processo. Então, nesse processo de vazamento, a gente tem uma variação de energia interna desse gás que vai depender da temperatura, da variação de temperatura. Só que, como a gente já viu, né, não tem variação de temperatura. Bom, mas se tivesse, o calor, a variação de energia interna desse gás seria o calor que ele absorveria ou cederia, né? Menos o trabalho que esse gás que foi realizado sobre o gás ou pelo gás. Então nós temos essa equação aqui, que é a primeira lei. Então nós temos aqui a primeira lei da termodinâmica, tá? Se a gente for falar em termos de diferencial, o diferencial du é o diferencial dq menos o diferencial do trabalho, tá bom? Observe que eu coloquei esse traço porque ele é um diferencial inexato, que é dito, né? No livro do Moisés, na parte de termodinâmica, ele explica melhor sobre esse assunto. Então, a gente já viu, né, que a gente sabe por um gás ideal ou aproximadamente ideal, a gente tem que a energia interna dele ela é dada por esse cara aqui, tá? Vou colocar TF menos TI menos T. Desculpa, T menos TI, né?
Então a variação de energia interna desse gás é dado por esse carinha bem aqui. Melhor, né? Vamos colocar T mais uma constante, tudo bem? Pronto, mais K. Agora está melhor. Então é dado por isso daqui, ok? Bom, como a temperatura não varia, a temperatura é sempre a mesma, se a gente fizer a diferença, né, do início e do final, isso daqui vai ser o mesmo, porque a gente tem a mesma quantidade de moles, né, de mols. O gás não perdeu os mols de dentro, né, ele só expandiu. A constante térmica, ela também é a mesma, né, a capacidade térmica é a mesma. E a temperatura não varia, é a mesma. Então isso aqui vai dar zero, tudo bem? Então eu já vou colocar aqui direto, ó. Isso daqui vale zero, tá bom? Então o diferencial dW vai ser o diferencial dQ. Certo? E aí fica da nossa fica nosso critério aqui então achar uma expressão interessante para o trabalho. O trabalho ele é integral PDV, tudo bem? Então a gente tem isso e apesar do processo não ser reversível, a gente pode ser, né, que a gente não consiga fazer o cálculo do trabalho voltando VF, VI. A gente pode começar do início e ir para o final, mas talvez a gente não consiga começar do final e voltar para o início, tá? Talvez esse cálculo aqui não seja possível, mas a gente pode tentar ir. A pressão, por ser um gás aproximadamente ideal, eu acho que não foi dito que é um gás ideal, né? Você falou que é hélio, só que vamos aproximar isso daqui para um gás ideal para a gente poder fazer contas. Então a gente tem PVNRT. E veja que aqui a gente tem então um DV. Primeiramente, vamos fazer uma coisinha aqui rapidinho, olha só, vamos dividir por T. Porque agora, ó, tá vendo que esse cara aqui, ó, ele é o diferencial ds. Então a gente tem dW por T é igual a ds, tá bom? Bom, dW, ele é integral VI, VF, PDV. Vamos trabalhar, vamos pensar o seguinte, nessa questão ele não foi dado o volume, mas foi dada a pressão. Então seria interessante, em vez de ter uma pressão que depende do volume aqui, que no caso a gente está integrando em relação ao volume, seria interessante a gente conseguir integrar em relação à pressão. Então vamos fazer uma mudança de diferencial para a gente conseguir fazer essa integração direito. Para isso a gente vai pegar a equação PVNRT, vamos escrever o V em função do T, do P, desculpa, o T é constante, né? Então a gente tem a diferencial dV, a gente tem a derivada do volume em relação à pressão igual a menos nRT P ao quadrado, tá bom? Isso aqui é P menos 1, bom, faz a derivação aí, qualquer coisa dá uma olhadinha no capítulo do Guidorize rapidinho, de regra de derivação, tá? Então a gente tem dV menos nRT nRT P ao quadrado, vamos passar isso aqui multiplicando, a gente pode fazer essa manipulação, é uma manipulação de símbolos, tá? Isso daqui não é exatamente é um quociente, pode ser interpretado como quociente, mas vamos interpretar como uma manipulação de símbolos, tá, ok? Então a gente tem dV, o diferencial dV em função do diferencial dP, tá? E a gente pode fazer essa mudança na integral. Se a gente mudar isso daqui na integral, a gente pode começar a integrar agora em relação à pressão. Ficando menos nRT. Desculpa, né? Já tinha o P aqui, ó. P vezes o dV, que é nRT. Vou colocar um menos aqui na frente, tá? nRT. nRT dP P ao quadrado. Tá? Vamos
arrumar isso aqui, ficando menos integral de P e PF. Isso daqui, ó, pode ser simplificado. Vamos colocar NRT para fora, certo? E ficar o inverso de PdP. E aí a gente tem menos NRT ln de PF por PI, tá bom? Aí você faz aqui, ó, a primitiva desse cara é o ln, né? E a gente vai fazendo aqui usando as propriedades de logaritmo, tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem então que o diferencial ds é esse cara aqui, que é menos nrt. Peço perdão, aqui já é o trabalho, né? Desculpa. Nossa, acho que não tem problema, né? Olha só, não tem problema. É o seguinte, vamos integrar dos dois lados, ficando s. Isso daqui fica o inverso de t, né? Uma constante integral de dw. Certo? E a integral de dw é dado por esse cara aqui. Então ds dividindo por t, isso aqui some, ln de pfpi. Tudo bem? E aí, pra gente, aqui não é mais ds, né, que é s, a gente já integrou. Esse aqui seria um delta S, tá? Mas aí se a gente definir a entropia do início igual a zero, aí acaba sendo S, mas vamos deixar assim. E agora a gente pode dar uma pesquisada e a gente tem a massa do hélio, a razão ali, massa molar, se não me engano, não lembro como chama direito, é 4 gramas por mol, tá? Lembrando que isso daqui, ó, é o número de mol, né? Isso daqui é constante dos gases, constante universal dos gases, tá? E essa PF aqui é a pressão a 1 atm, né? Aqui nós temos, vamos escrever aqui já, 1 atm que a gente tem 150 atm. Veja que a gente pode fazer a razão em atm sem transformar para SI, né, o Newton por metro quadrado, porque razão de mesma unidade, né, vai dar a mesma razão, tá? Se a gente fizer, sei lá, 3 Newton por metro quadrado, 5 Newton por metro quadrado, isso daqui vai ser a mesma coisa do que seus tal atmosfera por tal atmosfera, tá? Não sei se deu para entender, mas essa razão é isso, tá? Porque aqui corta. Então, tanto faz se está em atm, Newton por metro quadrado. Bom, espero que tenha dado para entender. E foi dito, né? Foi dito que nós temos 1000 gramas de 1 kg de hélio, né? Então, nós temos 4 1000 por 4 1000 por 4 mol. Então, aqui a gente tem 1000 por 4 mol, que dá 250 mol, né? Se eu não tiver feito errado, dá 250 mols. Ok? E aí a gente faz a conta. Então, a variação de entropia nesse processo aqui, ele é dado por 250, né? 250 mols vezes o R, que é 8.35.14, esqueci, deixa eu ver. 831 ln de 1 por 150, né? Acho que era isso, deixa eu ver aqui rapidinho. 250, 831 ln de 1 por 150. Então a gente faz na calculadora, né? Essas contas aqui. O que vai dar 10 mil. Aqui tinha um menos, né? Bom, como a gente está falando de variação de entropia, essa variação sempre cresce em módulo, né? Mas ela é menor que zero quando a gente faz as contas. Vamos utilizar
com sinal positivo, tá? É só questão de sinais, tudo bem? Então, 10.409.6 é 6 o quê, né? Ele é dQ por T, né? Então fica... Aqui a gente está em SI, né? Então tá Joule por Kelvin, né? Joule por Kelvin, tá? Então essa daqui é a variação de entropia. A entropia desse sistema aqui, quando está vazando, aumenta 10.000. Aumenta em 10.000 em relação ao anterior. Então é entropia pra caralho, né, que aumenta. Peço desculpa pelo palavrão, foi sem querer. Mas essa seria a questão, tá? Aumenta bastante a entropia, tanto porque é um processo que ocorre muito rápido, ocorre com uma variação de pressão extremamente grande. Então é de se esperar que a entropia do sistema aumente muito, porque é uma diferença entre estados muito grande, né?